Irmãos, hoje pela manhã nós falávamos um pouco de nossas inquietações geralmente no final de ano, né? Nossas inquietações quanto a aquele planejamento que sempre fazemos da nossa vida, né? Aquelas questões bem cíclicas, né? Ano que vem eu vou me exercitar mais, né? Ano que vem eu vou cuidar melhor da minha saúde, ano que vem eu vou emagrecer um pouquinho, ano que vem eu vou cuidar melhor das finanças, vou trabalhar um pouco mais, ano que vem eu vou me aperfeiçoar, vou me dedicar. E aí nós sempre, no final de ano, começamos a refletir um pouco sobre o que seria melhor no ano de 2022. Pela manhã nós falamos um pouco disso, dessa cosmovisão de enxergarmos uma família melhor. E não falamos de enxergar uma família melhor exatamente por causa do reflexo do pecado ter alcançado, primeiramente, a nossa relação com Deus. Adão e Eva pecaram e a partir dali há um rompimento claro entre céu e terra, santidade e pecado, e nós aqui na consequência do pecado. E em segundo lugar, toda a relação familiar e social é afetada pelo pecado. A ideia de homem, de mulher, de pai, de esposa, de filho, tudo sendo cada dia mais revirado pelo ser humano desesperado no escuro das trevas, buscando algo para te tirar a aflição de viver longe de Deus e longe da santidade. E a única solução que podemos encontrar é o Supremo Pastor, aquele que pastoreia a sua igreja e que cuida do seu povo. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 10. João, capítulo 10, farei a leitura até o 18. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhes reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem a mim antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou.
Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Queridos, esse contexto da passagem está inteiramente ligado ao capítulo 9, o final do capítulo 9. Se você observar, você observará que um cego de nascença foi curado. E esse cego de nascença que foi curado num sábado causou um maior reboliço, porque quem é que pode fazer isso? E esse cego de nascença realmente é a mesma pessoa, ele realmente foi curado. E então os fariseus, a sinagoga, os escribas, o pessoal do sinédrio, que estava sempre envolvido em administrar, em arbitrar a religiosidade do povo, estava preocupado com isso, porque as coisas estavam fugindo ao seu controle. E esse homem que foi curado, então, é um homem que começa a ser discriminado, porque ele defende: olha, eu era cego e agora eu vejo. Quem é ele? Eu não sei, eu só sei que antes eu não via, agora eu vejo. Os pais desse rapaz começam a se excusar, a sair, falar: não, ele que resolve, ele já é grande, ele consegue resolver por si. E ele então vai sustentando esse milagre, essa obra de Jesus na sua vida. Então ele é expulso da sinagoga. É nesse contexto de expulsão, de exatamente o contrário de um pastoreio, de um cuidado, é que Jesus conta então toda essa parábola e toda a história, esse tema de pastor e ovelha, que é algo tão, para nós não é tão corriqueiro, a não ser que você tenha vindo do Centro-Oeste, também tem um pouco da ideia, mas para cá talvez não seja tão corriqueiro a ideia de um pastoreio, de um rebanho e de se imaginar essa questão, mas ali para eles era algo próprio. E então essa ideia de pastor, de ovelha, fazendo uma alusão tão clara ao Antigo Testamento e também à morte de Jesus, toda essa ideia de declaração vem trazer um entendimento para que qualquer pessoa pudesse entender aquilo que ele estava falando, menos aqueles que não eram as ovelhas. Como eu li no versículo 6, ele diz: eles não entenderam, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele... Eu quero falar nessa noite então sobre o único pastor, o único poimen, o único que existe, o único pastor refletido em toda a Escritura. É Jesus Cristo, a providência de Deus, aquele que é o mediador, aquele que é a providência de Deus para nos ligar novamente ao Pai, através da sua morte e através da sua ressurreição. E esse único pastor, ele é identificado como legítimo e conhecido das ovelhas. Fica clara desse único pastor, providência de Deus para pastorear o rebanho, é que ele é legítimo e que ele também é conhecido, conhece e é conhecido das ovelhas. Nos mostra aqui, dentro de todo esse contexto, ele diz: eu lhes asseguro, trazendo essas metáforas, toda essa atividade de ovelhas, como estamos falando, todo esse conceito que nos é apresentado aqui, e nós conseguimos observar que ele diz, olha, ele começa num contraste, ladrões e assaltantes. Aqueles que entram, que não entram pela porta, são ladrões. A ideia é que as ovelhas estão em um curral, em um aprisco, e num contexto daquela época era assim, geralmente as pessoas não tinham um curral exclusivo. Então o que eles faziam? Juntavam as famílias que eram mais próximas, e aí os pastores levavam suas ovelhas num aprisco maior, e ali eles ficavam. E ali ficavam as ovelhas, e eles contratavam então um subpastor para ficar ali, para alimentar, para dar os cuidados, para protegê-la. E então, quando era necessário levar para pastar, o pastor vem e chama as ovelhas escutam a sua voz e saem. Eu vi uma mensagem uma vez de John Sitema, aqui no Brasil, John Sitema, que acho que é o nome dele, e ele conta essa ilustração de alguém que teve esse privilégio de ver milhares e milhares de ovelhas, todas juntas, e um monte de pastores, e aí ele perguntou, gente, que bagunça é essa? Como é que esses caras vão separar as ovelhas? Até hoje eles pastoreiam diferente lá no Oriente. Aqui o pastoreio ocidental é o pastor com cão guia, com cão pastor,
ou com cavalo, ele vai e pastoreia, né? Vai tocando o gado, ele vai atrás das ovelhas. Lá não, é o pastor que vai à frente. E ele vai à frente, ele chama as ovelhas, escutam a sua voz e o seguem. Até hoje é assim. É dentro desse contexto que Jesus está se apresentando aqui como o pastor que Israel não teve. Ovelhas que estavam abandonadas no aprisco, fracas, doentes, feridas. No mesmo texto de Ezequiel 34 que lemos, nós observamos no versículo 4 que ele diz assim: vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem a enfaixaram a ferida, vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas, vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Quando ele fala dos falsos pastores de Israel, e ele diz: vocês usam a lã dessas ovelhas, mas vocês não cuidam das ovelhas, vocês não alimentam as ovelhas, vocês não têm cuidado, não têm alimentado, não têm levado aquilo que é necessário, mas estão prontos a tosqueá-las a todo momento. Vocês são hábeis nisso. Ezequiel trabalha essa ideia. Israel nunca teve um pastor, faltava esse pastor. E por isso que ele diz no versículo 23: e porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas. Eu vou fazer uma aliança de paz. No capítulo 37, a repercussão desse pastoreio é exatamente o vale dos ossos secos. Onde não havia vida, agora haverá vida. Ezequiel vai, profetiza, diz aos ossos, para esses ossos ganharem vida. E então os ossos se bateram, os ossos foram ganhando tecido, foram ganhando carne, tendões, porque Deus mandou. Esse é o resultado do cuidado desse pastor prometido desde o Antigo Testamento. Esse é o pano de fundo tão claro dentro desse contexto: Jesus e os ladrões. Jesus como o único pastor, os ladrões e assaltantes, claramente descritos aqui como líderes religiosos, interessados tão somente em tirar proveito e vantagem de qualquer espécie desse aprisco que estava sem pastor. E Jesus está falando exatamente isso, num contexto onde um jovem era discriminado por ter presenciado o milagre de ser cego e agora ver. Nós podemos ver a partir do verso 3, queridos, que esse pastor que é legítimo, que é prometido, que é a raiz de Davi, como diz aqui no Antigo Testamento, meu servo Davi vai pastorear vocês, é Jesus, o descendente de Davi, e ele vem e pastoreia as ovelhas. Ele diz também que ele é o porteiro, versículo 3. Para este o porteiro abre as portas. Esse subpastor contratado abre as portas. E então Jesus vem ao aprisco e ele entra pela porta porque ele tem legitimidade. Ele é o filho de Davi. Ele pode entrar pela porta e ele chama as ovelhas. Ele não precisa pular a cerca do aprisco para pegar ovelhas, para tosquear ovelhas, para matar as ovelhas. Não. Ele tem toda a legitimidade de entrar, de chamar essas ovelhas. E ele chama essas ovelhas, ele leva para fora. Nos lembra também no texto de Números, capítulo 27, onde Moisés ora por um sucessor. E ele diz: esse sucessor guiará o povo de Deus e os levará para dentro. Lembram-se quem é esse sucessor de Moisés? Josué. O mesmo nome, Jesus, no grego. Este que vem e que vai pastorear o seu povo. Esse que vem à frente das suas ovelhas, por ser legítimo, por conhecer e por ser conhecido, ele fala e as suas ovelhas ouvem. Pastor, mas não tem um probleminha aí? Não tem tanto falso profeta e tanta gente falando tanta coisa e não tem tanta gente seguindo? Sim, tem. Tem muita gente pulando a cerca e tem muita ovelha escutando
o pastor que não é o pastor. E a pergunta que tem que ser feita é: quem escuta quem não é o pastor, é ovelha ou é bode? É simples, não sou eu que estou falando. O texto que lemos de Ezequiel fala disso. Esse texto nos fala da ideia. Quando Jesus fala pela sua palavra, nós podemos escutar a sua voz e nós vamos segui-los. Ele nos leva para fora, Ele nos alimenta, e Ele cuida, e Ele nos protege dos salteadores. Isso é tão forte, isso é tão bonito. Isso precisa ser entendido dentro desse contexto. Quem somos nós? A que vozes estamos escutando? Nós estamos reconhecendo necessariamente aquele que é o nosso pastor, aquele que nos tem alimentado. É imprescindível para nós entendermos isso num momento de reflexão, de mudança. A que voz nós ouviremos? Nós temos ouvido tantas vozes, temos tomado tanto partido de tanta coisa. E a voz de Jesus, que é o nosso pastor? Você é capaz de ouvir e se submeter a ela? Ou você é a ovelha rebelde que se levanta? Nós somos ovelhas de um pastor que cuida, que ama, que se entrega e que morre pelas suas ovelhas. Isso precisa nos dar uma repercussão diferente. Segundo lugar, esse único pastor, ele não só é identificado na legitimidade e no conhecimento, mas também ele é identificado como a porta. A partir do versículo 6 em diante, ele vai falar. Primeiro ele diz que eles não entenderam a metáfora. É uma ideia daquilo que Jesus está falando. E eles não podiam entender por um entendimento teológico simples. Quem não é ovelha não vai entender. Isso é simples. Jesus fala e a religiosidade judaica se enfurece cada dia mais contra esse pastor, porque tudo aquilo que eles apresentam é contrário a esse modus operandi das trevas, de exploração, de opressão, de maldade, que é uma igreja e uma religiosidade sem Cristo. E é exatamente nesse contexto onde eles não entendem que Jesus diz que Ele é a porta. Entenda bem, esse versículo 6 e 7 em diante, ele não é uma explicação dessa metáfora acima. Há uma metáfora onde ele diz aqui que existe o pastor, que existe o porteiro, que ele é o pastor. E a partir do versículo 6 e 7, ele começa uma nova metáfora, que você não tem que necessariamente utilizá-la para explicar a primeira, porque agora ele não é só o pastor, agora ele é a porta. Ele é a porta. E é interessante porque lá nos cercados de onde eles pastoreiam, onde ficam esses muitos rebanhos, não tem porta. Depois você pode pesquisar e olhar. Os antigos não usavam porta. Por que não usavam porta? Porque esses que depositavam suas ovelhas nesse aprisco, que colocavam, que não tinha porta, era uma portinha bem estreita. Então o pastor tinha que ser magrinho, né? Tinha que caber naquela portinha, onde só passa uma ovelha. Ele dormia ali. Ele ficava ali. Ele era a porta. Era ele que cuidava, para que não venha o lobo, para que não venha o ladrão, para que elas não saiam sem o devido cuidado. E então esse subpastor contratado para cuidar de todas essas outras ovelhas, até que o pastor venha e as chame e as tire com a legitimidade que tem, é ele que cuida, é ele que é a porta. E Jesus está dizendo que ele é a porta, que ele é quem vai cuidar do seu rebanho. Ele diz no versículo 7 claramente: eu sou a porta. Toda essa entrada, toda essa ideia, não existe ninguém necessariamente que entra ou sai de um aprisco com legitimidade que não seja por Jesus. Ele é tudo o que se precisa num pastoreio adequado. E ele, por ser a porta, nós observamos claramente que ele contrasta com os ladrões, com os assaltantes aqui do versículo 5, e é exatamente todos esses que ouviram essa voz, e quem ouviu a voz segue esse mandamento. Esse é aquele que se contrasta com os falsos pretendentes, com os falsos messiânicos, com os falsos messias.
E Jesus está aqui conquistando toda a ideia de falar com autoridade, porque ele veio exatamente com essa liberdade, não de ser, isso é um problema muitas vezes, um pastor que muitas vezes é apresentado nos desenhos, você já deve ter visto, na internet, é aquele pastor de olho azul, né, com aquele cabelinho arrumadinho, e uma ovelha tão fofinha, tão boazinha, né, com aquela lãzinha, e ele segurando a ovelha assim, né, naquela imagem, e pronto, aquela imagem fofa. Não é assim que o pastor é descrito aqui. Ele é descrito como aquele que está pronto a privar-se da sua liberdade, a privar-se da sua glória, do seu poder, para exatamente proteger e entregar aquilo que é necessário. É aquele que vai usar o cajado, que vai usar a espada e que vai propor tudo aquilo que for necessário para que essas ovelhas tenham segurança, para que essas ovelhas sejam cuidadas, porque, como diz o texto, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Quem é que vai proteger essas ovelhas? É o pastor, é Jesus. Por isso que eu e você não temos fundamento algum para vivermos uma vida desorientada, mesmo que os nossos pais nos abandonem, mesmo que a figueira não floresça, que a vide não dê o seu fruto. Contudo, eu me alegrarei naquele que é o meu pastor, naquele que me protege, naquele que não mediu esforços para trazer aquilo que eu precisava, aquele que deu a própria vida. A situação talvez que eu mais imagino nós numa UTI ou mortos, e a única possibilidade de vida é que o nosso sangue fosse entregue, e ele é o único que tem um sangue que pode ser derramado, que vai trazer uma nova vida. É Jesus, o Filho de Deus, e ele o faz. Isso é o sinônimo de pastoreio, de cuidado. É assim que é descrito, e ele está pronto a fazer tudo aquilo para trazer essa realidade, essa razão de salvação. Jesus é a porta, Jesus é o único caminho. Não existe outro caminho, não existe outro meio pelo qual alguém pode usufruir de salvação. Terceiro e último lugar, esse único pastor, ele é identificado como o único que pode salvar. O texto aqui nos diz que ele é o bom pastor, o poimen kalos, ou seja, aquele que é perfeito, aquele que é o ideal, aquele que é digno, o único que é digno de pastorear as ovelhas é Jesus, o genuíno antítipo da ideia de pastor. Toda a ideia de Israel ter sido pastoreada por Moisés, por Davi, por Samuel, por toda a ideia de pastoreio é cumprida cabalmente na ideia de Jesus. Ele é o ápice de tudo isso, porque ele é o bom pastor. E o que significa ser um bom pastor? O texto nos diz: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Só há uma razão de existir um pastor: que esse pastor exista para morrer, para salvar a sua igreja. Esse é o propósito da existência de um pastor que é descrito aqui. A morte de Jesus não é um improviso, não, pelo contrário, ele é essa providência. O pastor não morre por suas ovelhas para servir de exemplo. Você se lembra do filme? Talvez você se lembre do filme O Resgate do Soldado Ryan. Um filmaço para mim. Você se lembra na cena final? Tom Hanks vai levantando a mãozinha assim, ó. E ele diz assim para ele: faça valer a pena. Você ganhou isso, faça valer a pena. Faça por merecer. Como se, e eu vi muitos pastores tentando utilizar essa cena como se Jesus fosse alguém, um suicida
que se lança num precipício e grita assim para as suas ovelhas amadas: "Oh, tá vendo? Eu amo vocês." Oh, e puf. Não. Sigam o meu exemplo. Não, Jesus não é um exemplo. Ele é a atitude de Deus para nos salvar. Não dependeu de nós. Ele veio e fez. Ele veio e fez. Isso que significa ser esse pastor que pode salvar. E por isso ele é o único pastor. Porque só ele podia fazer isso. Ninguém mais podia fazer. E então ele tem toda essa ênfase, essa intencionalidade de sacrifício. Ele não veio aqui e falou: não vai ter jeito, eu vou ter que morrer por eles. Não, ele veio sabendo que iria morrer. Ele veio sabendo que ele é a providência de Deus para salvar essas ovelhas perdidas. E há um contraste mais uma vez. João fica fazendo um contraste. Esse que é chamado de mercenário, ele não é um ladrão em si. Não é isso que o texto, às vezes quando usa o termo mercenário, fica um termo pesado. Não, ele é um assalariado. E o assalariado, ele tem um compromisso com ele mesmo, acima de qualquer coisa. Por isso que quando o lobo vem, e ele fala: não vai dar, e foge, porque o compromisso é com ele mesmo e com a própria vida. Mas o pastor, que tem uma relação pessoal com as suas ovelhas, aqui é importante transpor aí a ideia de ovelha como animal para uma ideia de relacional, que ama as suas ovelhas, que espelha esse relacionamento que ele tem com o Pai, que é o que o texto nos diz, com as suas próprias ovelhas. Ele sabe que ele veio para morrer, para salvar as suas ovelhas. Ele sabe que é um plano eterno de Deus. Por isso ele não abandona as ovelhas. Por isso ele cuida das suas ovelhas. Por isso ele tira essas ovelhas desse aprisco. E ele faz um aprisco para ele. É tão interessante isso. Ele tira essas ovelhas desse aprisco judeu, traz essas ovelhas para o seu aprisco e diz que as suas ovelhas estendem a ideia desse aprisco, ou seja, tem outras ovelhas fora desse aprisco que ouvirão a minha voz e também virão a ser pastoreadas. Isso é maravilhoso, irmãos. Todo o entendimento, quando ele diz: eu sou o bom pastor, é um tema sacrificial. Não tem como ser um bom pastor aquele que não morre, aquele que não se entrega, aquele que não entende que a vontade do Pai é que ele morresse, e voluntariamente, como ele diz o texto, eu espontaneamente dou a minha vida, eu voluntariamente faço isso, porque eu vim para fazer tudo isso. Todo esse tema é maravilhoso, porque essa relação desse bom pastor nos produz uma nova vida, espelhado naquilo que o próprio Deus fez. E nós precisamos entender toda essa ideia de que haverá um rebanho e um pastor. Como lemos na liturgia, Deus promete que haverá um tempo em que nós seríamos pastoreados pelo único e supremo pastor, que é a sua providência. Esse tempo chegou. Esse tempo chegou. O Espírito de Cristo habita em nós. E nós podemos viver com toda autoridade, com toda intrepidez diante do mundo, anunciando, porque o poder de Deus está sobre nós. Falávamos hoje pela manhã da timidez da igreja frente às distorções do resultado do pecado diante da família. E por que nós fazemos isso? Exatamente porque na nossa própria família, que eu digo como igreja, nós temos dificuldade de entender as nossas funções de homem, de mulher, de filho, de cidadão, de membro. E porque nós temos essa dificuldade, nós anunciamos muitas vezes um evangelho e um pastor, e o mundo lá fora olha para nós e fala: opa, será que é assim mesmo? Nós precisamos, como igreja, na autoridade do Espírito Santo, na autoridade desse pastor que habita em nós, apresentarmos ao mundo
um evangelho mais do que dito, mais do que falado. Nós precisamos anunciar ao mundo um pastor que nos pastoreie. Tem que ser uma realidade nossa. Por isso, nós podemos concluir quando ele diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ele morreu claramente para ressuscitar. A morte, a cruz, a salvação não é um improviso de Deus, mas claramente é a providência. E essa autoridade que ele recebeu do Pai é maravilhosa. Ele tem autoridade para entregar a vida dele, mas ele tem autoridade também para reaver a sua vida. Esse pastor é tão bom, ele é tão forte, que ele, ao mesmo tempo que se desfaz da sua glória, se faz homem, e toda essa divindade de uma forma miraculosa e impossível ao nosso entendimento é contida na humanidade, e ele se faz homem e morre e se entrega no nosso lugar, pagando a nossa dívida. É o mesmo Deus que tem poder de se revestir de novo de todo o seu poder, de toda a sua glória, e ele tem autoridade de novo de pegar a vida e trazer sobre si. É esse pastor que é o meu pastor, que é o seu pastor. Isso precisa nos trazer essa ideia. E ele reflete todo o seu relacionamento do Pai para conosco. Toda essa ideia. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida. Tudo aquilo que ele faz, toda a sua relação com o Pai é o espelho daquilo que ele vive com o Pai. E por isso nós podemos viver isso. Eu quero aplicar alguns contextos para nós encerrarmos. A vida tem aspectos mais importantes e fundamentais do que aqueles que o mundo nos apresenta. Cristo é nosso pastor, se nós ouvirmos a sua voz. Claramente isso é aplicado. Eu e você não precisamos sermos direcionados por nada que o mundo nos apresente. Nós precisamos ouvir a voz de Jesus e seguir. O nosso relacionamento com Deus vai muito além de um aprisco cultural. Deus tem um aprisco separado para os seus. Ele tem legitimidade para entrar, para chamar as suas ovelhas. Nós ouvimos a sua voz, e o nosso relacionamento com Ele e com o próximo é baseado naquilo que Ele estabeleceu. Qualquer proposta messiânica fora de Cristo, ela é ideológica, ela é opressora, ela é destruidora. Só existe um pastor. Não existe improviso na obra da salvação. Sempre existiu e vai continuar existindo o salteador, ladrão, mentiroso e aproveitador. Mas sempre manifestará a presença, a voz do pastor chamando as suas ovelhas. O que o texto nos garante é que nós, em toda a nossa existência, se somos ovelhas, a voz do pastor sempre alcançará os nossos ouvidos. E nós não ficaremos desnorteados, porque esse pastor está chamando as suas ovelhas. Dentro de toda a autoridade e poder sobre a morte, eu e você temos toda a condição de, no ano de 2022, vivemos uma realidade distinta. Distinta não porque você é capaz, não porque você tem todo o poder, porque você tem toda a força, porque você tem a capacidade em você, mas que você comece o ano entendendo que você tem um pastor que fez o que você não podia fazer, que trouxe um perdão que você não tinha como conquistar, que manifestou uma misericórdia que você, com certeza, por ser misericórdia, você não merecia, que te deu uma nova vida, que te deu um novo caráter, que te deu uma condição de dizer ao mundo que você não é mais o mesmo, que deu a própria dignidade dele para você, que você não tinha. E se o mundo vem e te acusa de algo, você apresenta a dignidade do supremo pastor, do bom pastor.
para cuidar e zelar, e para que você prossiga a caminhada até que Ele volte. 2022 é um ano bom, será um ano bom. Não porque não vai ter pandemia, não porque não vai ter doença, porque eu não sei de nada disso, mas porque Jesus é o seu pastor. Porque Ele esteve e estará com você, sempre. Porque você não pode ficar desnorteado se você escuta a voz daquele que é dono de todas as coisas. E nós somos convidados a viver assim. Por isso, sim, teremos um ano melhor, nos apropriando dessa identidade de ovelhas que escuta o seu pastor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu quero te agradecer pela noite que o Senhor nos concede, a sua palavra, por Jesus ser o nosso pastor, por ter se identificado conosco, por ter falado conosco, por ter morrido por nós, por ter ressuscitado por nós, por ter nos dado uma nova vida, um novo caráter, e por nos dar uma igreja onde podemos viver juntos, louvando e engrandecendo o seu nome nesse aprisco, protegidos pela sua voz, pelo seu cuidado, pela sua providência, pelo seu amor, pela sua ira. Grande Deus, que a sua graça e misericórdia continue conosco, que como igreja não vivamos uma alienação pastoral, de não entendermos quem é o nosso pastor, e de não sabermos o que escutamos. Nós ouvimos a sua voz e o seguimos, porque o Senhor nos conhece e porque nós conhecemos o Senhor. Fortaleça-nos nisso, ó Deus. Isso nos basta. E é assim que queremos seguir, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, Criador de todo o universo, e a consolação do seu Espírito seja com você, amada igreja do Senhor Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Quero convidar a equipe de música. Vamos cantar mais uma vez ao Senhor, louvando o seu nome.